Questão do momento. Depoimento do general Freire Gomes, Supremo Tribunal Federal. Essas questões estão fervilhando no imaginário da sociedade brasileira. Veja, eu não vou nesse vídeo entrar nessas questões a respeito do julgamento, do procedimento interno lá do Supremo Tribunal Federal. Eu ouvi muita coisa sobre isso e você também deve ter visto muita gente falando sobre isso. Agora, o que eu proponho para você nesse vídeo é ir um pouquinho além. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, ele se arvora ser um poder político. Tanto é assim que um dos seus ministros já deu uma declaração dizendo assim: nós derrotamos o bolsonarismo. Olha, se nós derrotamos o bolsonarismo, entenda, o Supremo Tribunal Federal derrotou um inimigo político. É assim que eu entendi. Se é um inimigo político, está na seara política. Agora a pergunta que eu faço a você, que é interessante, é a seguinte: pode um inimigo político julgar o outro? Isso não é razoável. Veja, então, por que isso acontece? Por que isso acontece no Brasil? Você sabe por quê? Porque no Brasil, o Supremo Tribunal Federal não é uma corte constitucional. E é isso que está levando a essa situação que, em minha opinião, está caminhando para um lugar que não é adequado. Por quê? Veja, o que diz esse livrinho aqui, ó? Esse livrinho aqui, ele diz que o Supremo Tribunal Federal, lá no seu artigo 102, ele diz assim, que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente. Aí na linha B, ele vai colocar nas infrações penais comuns e vai elencar autoridades. Isso aí chama-se foro por prerrogativa de função. É o chamado foro privilegiado, muito atacado antigamente. Você deve se lembrar disso aí. Agora presta atenção. Se o Supremo Tribunal Federal fosse apenas uma corte constitucional, ele não teria essa prerrogativa de julgar originariamente, processar e julgar essas autoridades, que têm foro por prerrogativa de função. E é exatamente esse o ponto que eu chamo a atenção para você em relação a essa situação que ocorre no Brasil. Por quê? Há necessidade de uma proposta de emenda à Constituição, acabando com a competência originária do Supremo para processar e julgar autoridades. Quando você faz isso, o que vai acontecer? A Corte ela tem que se limitar ao seu papel precípuo, que é a guarda da Constituição, previsto aqui também no artigo 102. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, quando você tem um deputado federal que é processado e julgado lá no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal atua como um ator político, são os supremistas, o que acontece? Acontece que esse deputado, de uma certa forma, ele tem uma dificuldade em se contrapor ao Supremo Tribunal Federal. É isso que a gente está vendo aí em algumas ações no que diz respeito à suspensão do processo em face do deputado delegado Ramagem, em face da deputada Carla Zambelli. A Câmara deveria, sim, se arvorar na sua prerrogativa e fazer isso valer. Mas os deputados, nessa situação de serem processados e julgados criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal, tem ali uma questão bastante complicada. Essa é a situação que a gente traz para você. Nós temos, sim, que fazer uma reforma na Constituição. E veja, já há PEC nessa direção. Porque antigamente o tal do foro privilegiado era muito debatido. Você deve se lembrar, lá coisa de 10, 15 anos atrás, você tinha as pessoas que diziam assim, temos que acabar com o foro privilegiado, porque o deputado não pode ser julgado lá em cima, lá eles são todos amigos. E aí o deputado se safa. Qual é a solução? Preste atenção, ó. A solução é a seguinte: deputados, senadores e todas as autoridades têm que ser julgadas, processadas e julgadas na primeira instância, por crimes. E é isso que o Brasil tem que fazer, porque a partir desse momento você retira essa arma que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que atua como um político e automaticamente empareda os políticos nessa situação em que a gente se encontra na atualidade. Se chegou até aqui e gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like.